Segundo, um ministério de excelente nível, uma ou outra exceção, excelente nível, começando pelo Ministério da Economia, o genial Paulo Guedes. Fala, seus mal diagramados. Todo liberal que não queria estar vinculado diretamente com o Jair dizia que o voto não era no capitão, mas no Guedes, camisa número 10 da Faria Lima, que daria jeito na economia brasileira. Como? Dando jeito, pelo menos era assim que ele explicava no projeto de governo. No entanto, Guedes mostrou que politicamente é tão fascistoide quanto o mito, a ponto de citar naquela fatídica reunião de 22 de abril que queria ser como o ministro nazista Hal Marschat, que realizou grandes obras públicas com trabalho semi-escravo para conter o desemprego na Alemanha. Mas esse posicionamento também só surpreendeu mesmo aqueles comentaristas da Globo News com testosterona negativa e a sub Miriam Leitão. Não acredito que alguém honesto de verdade, que não é obrigado ou pago para defender esse projeto, confiaria que um ex-office boy do Augusto Pinochet seria minimamente razoável em suas posições. E se pegarmos um compilado de frases do Guedes, chega-se à conclusão de que o objetivo dele é mesmo deixar a maior quantidade de pessoas morrer para aliviar o déficit público, a previdência e os gastos com o SUS. O que também não pode e nem deveria ser uma surpresa em 2021. Um dos objetivos dos neoliberais é se livrar dos idosos, inválidos e miseráveis que só fazem peso na terra. Só que isso não pode ser dito publicamente. Então, melhor aproveitar a pandemia e o desemprego para acelerar esse processo. É uma meritocracia na prática. Se você não sobreviveu a essa onda, é porque não se esforçou o suficiente. Afinal, o trabalhador brasileiro tem que trabalhar. Simples assim, sem nenhum direito. Se quer, pode ir para a Disney numa farra danada. Se contente com o Cachoeiro do Itapemirim, que é uma ótima cidade, e lá foi onde nasceu o nosso rei Roberto Carlos. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. E envelheça trabalhando até o limite de suas forças para alimentar a previdência e ao se aposentar, por favor, morra logo. Acha que é exagero meu? A última declaração do sujeito vai nesse sentido. O ministro afirmou que hoje em dia tá todo mundo querendo viver demais, chegar aos 100 anos, 120, 130 anos. Eu admito que pessoalmente faço um esforço diário para evitar o destino dos meus avós que atingiram essas idades, mas eu não julgo quem tem a meta de chegar a ver a fraquejada como deputada federal em 2060, mas eu dispenso. Escolhas pessoais à parte, essa declaração integra o incrível projeto econômico de Paulo Guedes. Morra antes de ser um peso para o Estado, que aí sim, ó, o Brasil decola. Se não for isso, outra alternativa pode ser a sua venda de órgãos. Você pode vender seu órgão para comprar um Fiat e rodar no Uber. Por que não? Isso aí foi sugerido por um daqueles colunistas que nada mais são que bolsonaristas baixos teores. Mas se o brasileiro idoso resistir à Covid, à falta de perspectiva, ao abandono completo do Estado, duvido bastante que ele vença a fome, que de tão naturalizada na imprensa parece que é uma parte aceitável do projeto econômico atual. Já deve até ter virado editoria fixa em grandes jornais e redações as matérias especiais de como você pode se virar com pouca grana nesses tempos bicudos. Por exemplo, o Jornal Carioca Extra do Grupo Globo fez uma matéria com um clima super festivo, cujo título é "Vamos botar água no feijão, como fazer o prato render mais". Em resumo, rola uma aceitação de tomar caldo colorido e comer menos grãos da leguminosa. E para piorar ainda, utiliza um trecho de uma música do Chico Buarque, que deveria processar esse uso indevido da obra dele numa matéria tão absurdamente canalha. Já a Folha de São Paulo ensinou se é seguro ingerir pão, queijo e outros alimentos mofados. Vencidos, eu posso dizer que é seguro. Sempre comi e, tirando as diarreias fulminantes, eu tô vivo, certo? Agora, comer alimento mofado é uma inovação que o brasileiro está vendo pela primeira vez. E não tendo que reclamar, já que é uma ideia que provavelmente foi importada de realidades de guerra civil estrangeira. De qualquer forma, esse governo nos deu a oportunidade de viver como pessoas que moram em outros países.
De alguma maneira é uma vitória do viralatismo nacional. E se o gás está caro, os jornais te ensinam como experimentar uma comida saborosa no fogão a lenha. Eu ia reclamar que ninguém tem fogão a lenha e que isso é inviável em apartamentos, mas também eu não posso negar que, como um grande fã de MasterChef, talvez isso se torne uma oportunidade para eu expandir minhas habilidades como cozinheiro. Tem que ver o copo sempre meio cheio. Já a Band explica que o auxílio emergencial é mais do que suficiente para todo mundo comer todos os dias. Em uma tabela que a emissora fez, baseada em preços que só existem na cabeça do Johnny Saad, o jornal explica que com R$5 por dia é possível ingerir 2 pães, meia colher de manteiga, 6 colheres de arroz, 3 conchas de feijão, 2 batatas, meia xícara de café, uma banana, meio copo de leite, 2 ovos e 2 colheres de óleo. Se a Band souber o endereço do mercado que pratica esses preços, me avisa que só farei compras lá, mesmo se for fora de São Paulo. Só que, além de ser uma abordagem imprecisa, essa alimentação aí é ótima para reduzir a expectativa de vida também. Se a intenção era essa, e também a intenção seria continuar a proteger o projeto de Paulo Guedes, é inegável que a tabela atingiu o seu objetivo. Agora, falando um pouquinho mais sério, eu odeio muito esse governo, porque pela segunda vez só neste ano eu concordo de novo com o Fausto Pinato do PP. O deputado federal, que também é líder da Frente Parlamentar Brasil-China, diz que Guedes é um fanfarrão e que um governo sério demitiria o cara. Mas não é um governo sério. Na mesma reunião que Guedes soltou a pérola sobre as pessoas quererem viver demais, ele ainda disse que a China criou o coronavírus. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina, cara. É melhor que as outras. E o ministro-chefe da Casa Civil, general Eduardo Ramos, que é militar, comentou que tomou a vacina escondido porque o Jair é anti-ciência e recomendou que ninguém tomasse no governo. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não ter a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tornei, vou ser sincero, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. O presidente não é sério. Mas nem o Ramos e nem o Guedes também são. Se participou desse projeto desde o início, é canalha e fascistoide igualzinho. Um governo tem que ter um mínimo de caráter, mas é um mínimo. Esse só tem perdedores ressentidos que naturalizam a morte e a fome. Empobrecer e matar é parte do bolsonarismo. Mas a culpa também é sua. Não seria assim se o brasileiro não tivesse essa péssima mania de querer fazer churrasco, viajar para Disney e viver até os 100 anos. Então, colabore para que o mito consiga colocar em prática os seus projetos, senão o PT volta de novo, hein? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, conta jurídica e Pix, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o Paulo Guedes era a ala moderada do governo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.